Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar o Inove Podcast desta segunda-feira. Espero que você esteja bem alimentado para curtir este podcast da melhor forma possível. Mas se você não anda se alimentando bem, aqui também é o seu lugar, porque nós temos a honra de receber aqui hoje um nutricionista de primeira linha. Ele atua na rede pública e também tem uma clínica particular que atende seus pacientes. E a gente falar de nutrição é sempre muito importante nesse país continental que tem gente se alimentando muito mal porque não consegue se alimentar bem e tem gente que se alimenta mal por conta de um relapso. Sim. Guilherme, muito obrigado pela presença. A honra é minha, a satisfação. Do lado de lá da tela é uma coisa, agora estar presencialmente aqui para mim é uma honra. Esse bate-papo eu tenho certeza que vai ser de grande valia, de grande proveito e tenho certeza que a gente tem muita história para contar. Você já esteve do lado de lá dessa tela? Na verdade, eu acompanho vocês, né? Eu adoro ver os seus programas, né? E quando você me convidou, eu já sabia que eu já ia vir aqui já com o roteiro pronto e a conversa ia ser boa e ia ser muito aprofundada. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai esclarecer e levar muita informação para muita gente que está vendo agora, que está nos vendo do outro lado agora, como eu estive ontem olhando vocês aí nos outros episódios que vocês já passaram com esse teu podcast aí. Sucesso. Maravilha. Eu também tenho certeza que vai ser um grande programa, mas eu sequer te apresentei. Guilherme Santos. Tem gente que te chama de Guilherme Messias. Exatamente, porque quando eu cheguei aqui em Laranjeiras, por volta de 1992, o meu falecido pai, chamado Messias, esse era o primeiro nome dele, né? Então ele era policial, muito conhecido na cidade, naquele período, né? As pessoas se conversavam mais, se conheciam mais, se tinham mais contato pessoal, né? Porque hoje redes sociais, né, celulares e tal, então eles, ao mesmo tempo que aproximam, eles distanciam. Então naquela época, quando você queria ver um amigo, conhecer, conversar com uma pessoa, você ia diretamente a ela. Então naquele período, meu pai, por trabalhar, né, ser funcionário público na Polícia Civil, então ele tinha contato com muita gente e eu sempre estava junto do meu pai, tinha na média ali da idade de 13, 14 anos, então ninguém me chamava pelo nome, me chamavam de Messias também, como chamavam meu falecido pai. Então, eu comecei cedinho na área da comunicação, ali na casa dos 16 anos, era molequinho. E logo depois que eu comecei, seu pai chegou em Laranjeiras do Sul. Foi ali meio que no começo, ele tinha um carinho, uma ligação muito latente, assim, com a área da comunicação. Ele gostava demais da comunicação, ele sempre gostou de rádio, ele gostava muito de falar, ele era muito comunicativo e ele tinha um vocabulário muito bom, né? Então, um vocabulário muito escasso, muito extenso, muito na verdade, farto, né? Então, isso facilitava a comunicação dele, né? Tanto pro trabalho quanto com as pessoas, né? Porque com o trabalho, ele tinha muito contato naquele período ali com advogados, com promotores, com juízes, com delegados. Então, você ter um vocabulário, né, um pouco curto e dificulta a comunicação com as pessoas e muitas vezes a possibilidade de você resolver problemas, né? Não só vocabulário, ele tinha uma retórica muito boa, né? Sim, e história para contar, né? Que experiência ele tinha bastante, e capacidade profissional também. Por isso que eu tenho ele hoje, até hoje, como a minha imagem referencial, assim, né, de profissional, é o meu pai. Legal. Legal que o profissional aqui tem muita coisa dele para falar, mas já mostra o lado família, elogiando o pai, preservando a memória. Isso é muito bacana, eu admiro muito isso em você. Obrigado. E eu sei que você, além de ter sido um bom filho para o teu pai, você é um bom pai para os teus filhos. Exatamente, eu digo que é um legado, né? Então nós buscarmos o nosso melhor, independente daquilo que nós façamos, como nós trabalhamos, como nós estudamos ou como nós tratamos as pessoas, eu trato isso como um legado que eu faço questão da forma que eu aprendi, eu passo para os meus filhos também. Até, inclusive, o meu filho mais velho, o Gabriel, o sobrenome dele é Messias, né? Então é Gabriel Messias Guerra Santos. E ele também é conhecido como Messias aqui em Laranjeiras, né? Então eu estou passando esse legado, não somente de um nome, mas de um comportamento, de um caráter, de valores, de princípios. E né? É um tributo pro teu pai, né? Exatamente, é uma forma de homenagear meu pai, porque qual que é o pai que não gostaria de ter um filho honrado?
Então, eu, da mesma forma que eu segurei esses valores, eu passo para os meus filhos também. Meu filho Gabriel, né? Messias, né? Tem 16 anos hoje, e o meu filho Gabriel, né? Meu filho Miguel Valdir, de 12 anos. Que legal, que legal. Guilherme, o que é que você faz exatamente? Quais são as suas especialidades? Olha, eu sou formado na Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui em Guarapuava. Me especializei pelo Sesumar em nutrição clínica. Fiz outra especialidade pela Facuminas em nutrição esportiva e agora pela faculdade, rapaz, olha que branco que me deu, ali em Cascavel, eu me formei em bodybuilding coach, né? Na verdade, assim, meu início de carreira foi na nutrição clínica, né? Então, como eu sou formado há 23 anos, assim, o objetivo, o sonho de todo aluno era trabalhar num hospital, trabalhar numa clínica, tratar de pessoas doentes e tal, né? Apesar de ter várias áreas a serem exploradas, né? Mas eu sempre quis a parte da nutrição clínica. Então, quando eu me formei, eu já tinha esse apego por tratar, né, de pessoas doentes, né? Então, assim, durante a faculdade eu sempre me aprofundei muito em infectologia, parasitologia, farmacologia, né? Então, assim, eu sempre quis trabalhar nessa área, então me aprofundei muito. Então, quando eu me formei, eu já fui chamado para trabalhar num hospital em Paranavaí, que no período era chamada de Santa Casa, né, de Misericórdia de Paranavaí. Depois ela se transformou no Hospital Regional do Noroeste, né? Hoje é uma das referências lá naquela região noroeste do Paraná. E eu fui trabalhar lá e, especificamente, eu fui trabalhar no hospital. Então, foi lá que eu tive todo o meu crescimento profissional do aspecto clínico. Então, assim, eu tive uma base muito boa, porque eu trabalhava, assim, diretamente também com os pacientes internados, né? Nas determinadas alas, né? Com determinadas especialidades. Então, tinha pneumo, tinha neuro, tinha nefro, tinha o centro de terapia intensiva, que depois virou uma unidade de terapia intensiva pelas complexidades que foram abordando. E eu tive sempre a sorte de ter bons profissionais à minha volta, né? Então, eu aprendi muito nesse período aí e desenvolver a parte da nutrição clínica, né? Sim. Mas esse é só o prefácio do nosso programa, a gente vai aprofundar em todas as nuances da nutrição. Sim. Como é que é? O Brasil é um país bem nutrido? Viu? Olha, na teoria falam uma coisa, na prática a gente vê outra, sabe? Eu vejo assim, porque as pessoas elas comem bem, mas se alimentam muito mal, né? Por quê? Dá para ver pela cultura que nós tínhamos antigamente do padrão alimentar e hoje já não se é o mesmo. Então dá para você ver como empresas alimentícias, né, que fabricam, que industrializam, que empacotam, que envasam, como cresceu esse setor alimentício, né? Por quê? Porque nós passamos com o passar do tempo a comer uma comida meio Frankenstein, sabe? Meio Frankenstein, né? O que é uma comida Frankenstein? É aquilo que é enlatado, embutido, empacotado, envasado, né? Então, hoje se descasca muito pouco, se prepara muito pouco, se cozinha muito pouco. É uma inspiração, né, nos americanos, né? Porque a tecnologia, ela acaba provendo o pré-preparo desses alimentos, né? Que muitas vezes exigem, né, uma adição muito grande de aditivos, de conservantes, estabilizantes. Então, o que é colocado no alimento lá para segurar ele na prateleira, a gente manda para dentro da gente e é daí que começam a vir as doenças, começam a vir os problemas, né? E a palatabilidade desses alimentos, eu não posso falar, eu não tenho como questionar. Então, você vê que cada vez mais os alimentos estão cada vez mais palatáveis, estão cada vez mais gostosos, né? Então, o que a gente passa a fazer? Em vez de a gente só comer com a boca, a gente passa a comer com o nariz, a gente passa a comer com o olho, a gente passa a comer com o ouvido, a gente passa a comer com a cabeça. Então, isso vai trazendo muitos males alimentares, né? Porque antes era se classificado, sempre todo mundo se preocupava com a desnutrição. Mas nós nunca tivemos um índice de obesidade, de sobrepeso e obesidade como agora. Sim, né? Sim. Então, a gente abriu já com
preâmbulo bem feito aqui pelo Guilherme. Guilherme Santos, nosso nutricionista convidado do I9 Podcast desta segunda-feira. O I9 Podcast é chancelado pela Mesquita Engenharia e Construção. Mesquita Engenharia, construindo confiança. I9 Podcast para Redilar Supermercados. Redilar, onde é gostoso economizar. Good Slice, Home Off Pizza. No estresse, vai de pizza, vai de Good Slice. Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare, exclusivo do Rinaldi, e o Shell Box de toda a rede Shell. Rinaldi Postos de Serviços, vantagem em dose dupla para você. Ainda, I9 Podcast para Autocom Autopeças. Autocom, sempre à frente. Guilherme Santos, para a gente falar aqui sobre nutrição. Perfeito. Né? Você falou uma frase que o brasileiro come muito e come mal. Ele come muito, na verdade, ele come bastante e se alimenta mal. O que é a diferença de um para outro? A diferença é que ele ingere muitas calorias e de pouco valor nutricional. E como é que faz para acertar isso? É a questão de saber escolher bem os alimentos, né? De você ter ali uma cultura alimentar, um bom comportamento, porque você sabe muito bem que hoje tempo é uma moeda de luxo. Então, geralmente, o brasileiro tem recorrido aos alimentos que já estão pré-preparados, que ele não precisa amassar, que ele não precisa fazer, que ele não precisa assar, que ele não precisa cozinhar. Ele pega coisas muito prontas. E essas coisas muito prontas têm uma densidade calórica geralmente muito alta e uma qualidade nutricional muito baixa. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que ele está comendo bastante, ele está se alimentando muito mal. E ele faz isso para economizar tempo. Também, exato. Voltando ali ao eixo ali de que tempo hoje é um luxo, né? E você acha que essa correria, esse negócio de rede social, que as pessoas perdem muito tempo ali, atrapalha a alimentação? Atrapalha porque eu digo que uma pessoa sem organização, ela não faz nada. Ela vai mal no trabalho, ela vai mal no casamento, ela vai mal em relacionamento, ela vai mal no esporte. Uma pessoa sem organização, ela não consegue fazer nada. O cara bagunçado na mesa é bagunçado na vida? Com certeza, retrata, né? Porque se eu falar para você aqui 1000 palavras aqui e você notar um comportamento ruim meu alimentar qualquer dia, tudo aquelas 1000 palavras que eu te falei não valeram nada pelo aquele comportamento que você pôde presenciar, né? Em determinados momentos. Eu digo isso por quê? Porque eu acordo às 5h20 da manhã, eu vou lavar minha louça, eu vou preparar minha comida, eu vou fazer meus legumes, vou temperar meu frango, eu vou fazer meu arroz, embora seja casado. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso, mas eu faço a questão dessa organização, essa independência, porque são os meus cuidados, é para mim os cuidados. Eu sou ruim de cozinha, mas eu tenho uma inveja de quem é bom de cozinha. Não, mas eu não sou bom também não. O problema é que simples que eu faço bem feito. É simples, mas é bem feito. Eu acho que é uma coisa assim que envolve a vida da gente, traz um luxo. Um luxo no sentido assim de que a vida fica mais temperada. Que na verdade assim... Eu posso falar assim na questão assim do confeccionar o alimento, você está colocando perfeccionismo naquilo ali, entendeu? Então tudo que você faz, se você voltar para outros campos da sua vida, é o que eu digo sobre o esporte, né? Então eu sou um cara muito disciplinado no esporte, o fisiculturismo é meu esporte, a musculação, a academia é meu habitat natural. Então assim, a disciplina, a determinação, o perfeccionismo que eu coloco lá dentro, a força de vontade que eu coloco lá dentro, a entrega que eu coloco lá dentro, eu coloco em todos os aspectos da minha vida. Sem sujar uma cozinha de casa, o cara não vive bem, né? Não, viu? Eu digo que é quase que uma terapia. É uma terapia. Tem muitas pessoas que buscam esse refúgio num bar, num boteco, que busca ir numa mesa de baralho, que busca ir... cada um tem o seu refúgio, né? Então eu não julgo essas pessoas, né? Na verdade, eu aceito elas do jeito que elas são. Mas eu também coloco elas no lugar delas, né? Você está falando isso para dizer que a cozinha também é esse refúgio, pode ser esse refúgio. Com certeza, é terapêutico, cara. É muito terapêutico, Luiz, porque
Você consegue em muitos momentos ali, além de você cuidar da tua própria alimentação, você cuidar da tua própria refeição, você organizar, chega a dar orgulho depois que você põe a mesa na sua casa, porque você olha e fala, aquilo ali é trabalho teu, aquilo ali é dedicação tua, aquilo ali é capricho seu. É uma coisa tão simples, Luiz Roberto, que as pessoas estão deixando de notar dessas coisas simples para ficar buscando as coisas assim utópicas, coisas que não existem. E não estou falando de você ser um gourmet, de você ser um chefe de cozinha, não. Faça ali o seu arrozinho, seu ovinho cozido, sua saladinha, faça ali seus legumezinhos cozidos, põe na mesa, uma mesa bem posta ali, pratos, talheres, copos, guardanapos, e você olha depois o que você fez e tenta transformar aquilo ali para a tua vida. Eu acho que a cozinha, para mim, ela tem 3 momentos. Os 2 primeiros são mágicos, sublimes. O preparo. Sim. E a apresentação. E a degustação. Mas com certeza, comer é um negócio muito bom. Mas a terceira etapa é terrível. Já sei, lavar a louça. Lavar a louça. Isso é terrível, isso é bom. Mas assim, tem que nem fala, é o ônus e o bônus que eles falam, né? Tem que ter, né? Tem que ter o ônus. Tem que ter, faz parte do processo. Não existe como fazer os omeletes sem quebrar os ovos. Exatamente. Você é nutricionista lá na tua clínica e na rede pública, como falamos antes. Exatamente. Eu te pergunto assim, você atende 2 públicos distintos, né? Exatamente. Como é que é lidar com a questão nutricional com um público que tem pouca disposição financeira para... A carência, né? Para abastecer as prateleiras. Então, eu trabalho realmente, eu trabalho com o público C e trabalho com o público A, né? O B no meio, ele circula nos 2 lados, tanto na rede pública quanto na rede privada. Organização, eu preparei todo um material para poder atender o pessoal do SUS, porque eu sei que eu não posso ser caprichoso, eu não posso ser luxuoso, eu tenho que ter prática, eu tenho que saber realmente o que funciona para o meu paciente do SUS. Então, os planos, os cardápios, as dietas, eu trabalho dentro da realidade do meu público do SUS e eu avanço até onde eu posso ir perante aquele paciente. Por isso que você atender o seu paciente, você primeiro ter uma escuta, você entender o teu público, vai te dar as ferramentas que você precisa para a conduta que você tem que tomar. Mesma coisa no consultório. Mas eu te pergunto, a cesta básica no Paraná, ela consome quase metade do salário mínimo. Sim. É possível com R$600 ter uma alimentação nutricionalmente correta? Olha, não se faz esse milagre, mas a gente tenta se aproximar do mais ideal possível, porque em determinadas situações de carência, eu já nem busco muito o tratamento, eu já busco redução de danos, entendeu? Então, o que eu puder contribuir dentro da realidade daquele paciente, então eu não vou deixar de tratar aquele paciente porque ele não tem recurso, exato? Então, eu tenho que me adaptar àquilo que o paciente tem e oferecer o melhor do tratamento dentro da minha área para que o paciente responda clinicamente para aquele problema que ele tenha no momento. O que seria reduzir o dano, por exemplo? Por exemplo, a gente pega um diabético, tá? Vamos falar do diabético. O diabético, ele não tem uma condição de comprar uma carne de primeira, ele não tem condição de ter 3, 4 tipos de legumes em casa, variados, ele não tem a possibilidade de ter frutas de baixo índice glicêmico, ele não tem uma condição ali de ter um suplemento em casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no que tem dentro da cesta básica, eu vou trabalhar o que ele tem. Aí eu vou modulando as quantidades para que eu consiga, de uma determinada forma, controlar ali a clínica daquele paciente, sinais e sintomas que ele apresenta fisicamente, combinado bioquimicamente o que ele me apresenta num exame laboratorial, com uma glicemia, uma hemoglobina glicada, uma insulina. Então, se tem muitas formas de amenizar isso, porque um paciente hoje descompensado, a meia-vida dele é muito menor devido à agressão, que ele se tem ali a retinopatia diabética, a neuropatia diabética, a nefropatia diabética. Então, se eu conseguir reduzir os danos em 50%, olha o quanto de sobrevida que eu não consigo nesse paciente. Quando você fala
de nefropatia, você está falando dos rins, né? Exato. Eu acho que é o órgão assim mais que exige mais cuidado, né? Ele é um filtro, né? E a gente deixa, né, isso aqui muitas vezes gelado, né? Assim, o ideal de ingerir disso aqui é na média de 35 a 50 ml de líquido, né, por quilo corporal. Então faz um cálculo básico. Aí hoje você está pesando quanto? 77 quilos. 77 quilos. Vamos pensar que 70 quilos realmente é uma quantidade de peso que você precisa para você realmente, contando ali, tirando gordura, tirando líquidos e tal. Vamos supor ali que você tenha 70 quilos que precisam ser hidratados mesmo. 70 vezes 50 são quanto? 3,5 litros. Você toma 3,5 litros de líquido por dia? Não sei. Não toma. Eu já canto a pedra, você não toma. Ninguém toma, ninguém faz. Por quê? E quanta cerveja? Viu? Na verdade é líquido, né? Poxa, mas o que vem nessa cerveja aí, entendeu? Aí a gente já volta para aquele alimento Frankenstein que eu te falei. A gente volta pro ônus e o bônus, né? É isso aí. Então, assim, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser pensado. Eu não sou paranoico, eu tenho muita fama aí, né, pelos meus pacientes de ser bravo, de ser, né, de cobrar muito, mas eu faço isso porque eu busco o meu perfeccionismo profissional, porque eu sei que pequenos detalhes faz grandes diferenças, entendeu? De um simples líquido que você ingere no dia, você melhora a sua qualidade de vida. Eu me irrito bastante com aquele cara que tem diabetes, e sabe que tem e exagera no açúcar. Viu? Me irrito. Viu? E não só no açúcar, né, porque muitas vezes a gente acha que o diabetes são só os alimentos açucarados, né? Mas são aqueles alimentos que se convertem, né, durante a digestão ali, que se convertem em açúcar, né? Que é o arroz, que é o pão, que é a batata, que é o macarrão, que é a mandioca. Todos esses alimentos, eles acabam se convertendo em açúcar no sangue para o metabolismo, né? Para que ali a insulina do próprio diabético, junto com o medicamento, possam ser metabolizados, né? Aí o que acontece? O paciente não leva em consideração pequenos detalhes. Por isso que eu falo para você que na rede SUS eu trabalho com o que eu tenho. Quem é mais disciplinado, o pobre ou o rico? O doente. O doente. Porque quando a aguinha bate ali no bumbumzinho dele, na bunda dele, ele se mexe, ele se cuida, mas ele precisa de um susto, independente se for rico, independente se for pobre. É o doente que é o mais disciplinado. Eu gostei da resposta. No caso, se falando de saúde pública. Sim, sim. No caso, saúde pública. Depois, quando nós abordarmos ali a parte ali da nutrição clínica, estética, daí já é um outro mundo, para você ver em que águas que eu navego. De repente, eu estou ali naquele mar furioso, de repente, eu estou em águas calmas. Você falou de diabetes, e eu te pergunto, e as canetinhas? Qual a tua opinião sobre elas? É o futuro. Eu digo que é o futuro. Hoje, quem tece comentários ruins, quem tem receio, que tem pavor, realmente são pessoas que não estão estudando, são pessoas que não estão se atualizando, porque o futuro chegou. Mas eu acho que tem que ser mais cadenciado a aceitação ou a reprovação disso. Eu acho que para os dois lados. Exato, é bom. Mas por isso que se existem estudos, evidências... Você vai no Paraguai, por exemplo, Guilherme, você vê uma propaganda desenfreada dos tais Monjaros. Monjaro. Tem a Wegovy, né? Então tem várias marcas, mas, o Luiz Roberto, vamos dizer que isso não começou agora, já faz algum tempo. O primeiro hormônio ali, que tem essa regulação, que tem essa regulação de absorção, de metabolização de açúcares, começou lá com a insulina. Então a insulina ela é tratada hoje de uso crônico, né, para pacientes que realmente têm ali diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e alguns casos de diabetes gestacional. Aí depois se evoluiu, saiu o tal da liraglutida, né? Que foi o primeiro hormônio incretínico ali, um análogo ali, para você ter uma melhor resposta, melhor equilíbrio nos níveis glicêmicos. E que de colaterais trazia o emagrecimento. Aí logo depois disso evoluiu, como tudo vai se evoluindo, da liraglutida já partiu para a semaglutida. Da semaglutida, teve um período muito curto no mercado, já saiu a tirzepatida, né? Que também são análogos de hormônios incretínicos. Hormônios incretínicos, explicando para o nosso público, são hormônios que nós temos
em nossa produção, nós produzimos esses hormônios, né? Então, eles fizeram os análogos peptídicos para imitar esses hormônios para nós termos uma resposta de equilíbrio glicêmico e com o colateral de reduzir a fome e aumentar a saciedade. Esse foi o segredo. E agora, para o ano que vem, ano que vem não, 2026, né? Está se lançando aí a retatrutida. Então, já é um análogo aí que vai trabalhar em 3 receptores. Não é um desvio de função das canetinhas? Elas foram criadas para um objetivo e agora estão... Então, porque assim, elas foram facilitadoras, né? Na verdade, elas estão ainda, sair muitos estudos ainda aí pela frente, mas hoje já está bem denso, né? A ação, a eficácia e a segurança da tirzepatida. Mas você concorda que é um assunto bastante polêmico, né? Muito polêmico, por quê? E que demanda de muita discussão, né? Viu? Vamos se falar o que é um carro. O que é um carro? Um automóvel. Vamos pensar no carro que eu gostaria de ter, que é meu projeto para esse ano. Minha Dodge Ram. Entendeu? Eu quero minha Dodge Ram, turbo diesel, 2.2 turbo. Sim. Na minha mão, ela vai ser um carro super seguro, vai ser de eficiência, ela vai ser de uso para muitos benefícios. Se eu colocar essa mesma Dodge Ram, na mão do Anselmo, viu? Digo até menos, na mão de um menino de 16 anos, o que você acha que vai acontecer? Entendeu? Então, eu vejo o uso dos medicamentos de forma indiscriminada desse jeito, por dois motivos. Uma, pelo despreparo dos próprios profissionais na área, que ainda demonizam, que ainda recriminam, que já deveriam estar abraçando a causa, porque é um medicamento que veio para ficar, é um medicamento que veio para ajudar, é revolucionário, é futuro e não pode ser demonizado. Então, o que acontece? As pessoas buscam no mercado negro o que está indisponível no nosso mercado, né? Justamente pela questão da falta de profissionais que conhecem o assunto. Por que você acha e pelo preço também. E por que você acha que tem esse zelo todo, essa cautela do mercado farmacêutico? Desconhecimento, posso falar assim. Eu posso falar assim que é falta de profissionais capacitados para trabalhar com o medicamento, sabe? Porque é caro. Você Esse fala medicamento é para classe A, tá? Ele é caro. E eu digo assim, porque você tem um medicamento, você tem que saber, primeiro, a sua farmacodinâmica, e saber da sua farmacocinética. Você tem que saber para que ele serve, como que ele funciona e como que ele vai reagir no teu corpo. Então, não é todo mundo que tem a paciência de pegar um livro, ler e estudar. Então, o problema está no viés da prescrição. Também. Tá? Também. Então, aí o que acontece? É aí que entra o papel do nutricionista. Eu já trabalho com isso há muitos anos, eu acompanho, eu digo assim, teve um amigo meu, o Evandro Abner, ele é lá de Paranavaí, eu nunca esqueci dessa frase, ele olhou para mim um dia e falou, isso já há uns 10 anos atrás, falei, Guilherme, você é o Enéas da nossa época, porque eu sempre estou na frente. Então, o que eu faço... Enéas Carneiro. Exatamente, nosso ilustre, saudoso senador, né? Então, eu digo assim, então hoje que eu estou falando aqui para você, pode parecer loucura para alguns ouvidos, mas daqui 1 ano, 2 anos vai fazer muito sentido. Por quê? Porque eu estou lá na frente, eu estou estudando isso há muito tempo, acompanhando pacientes há muito tempo. Lembrando pros mal faladores que eu não sou prescritor. Sim, sou prescritor. Mas quando o paciente se apresenta no meu consultório usando determinado medicamento, eu tenho que acompanhá-lo para que ele faça o uso daquele medicamento da melhor forma possível, porque o que a gente quer é resultados, a gente não quer colateral. Então tem muitos pacientes aí que eles realmente estão perdidos, filhos sem mãe, né? Com um baita de um medicamento na mão, eles não sabem o que fazer. E muito menos profissionais para acompanhar e fazê-los ter o resultado. Porque eu falo para você, a guerra contra a obesidade está, pela primeira vez, em 23 anos que eu trabalho na área, que eu sou formado, nós estamos virando o jogo. Sim. Em cima da obesidade. E a desnutrição? Desnutrição é outro ponto porque ele está mais ligado à parte social. Aí a gente vai entrar um pouco na parte política, né? Quando a gente fala de política, futebol, qualquer outro, e religião, você sabe que a gente pisa no pé de muita gente. Mas eu digo que hoje, casos de desnutrição, ele está mais ligado ao despautério governamental, né, ao regime que nós estamos hoje presidencial, do que realmente a falta de comida, falta de alimento para a pessoa, para o ser humano. O que é mais difícil, engordar ou emagrecer? Depende da genética da pessoa.
Você tem pessoas, assim, que elas têm uma predisposição genética à obesidade. Quando você pega essa pessoa numa predisposição genética, você joga ela num ambiente cultural ruim, qual que é a tendência? Manifestar aquele genótipo dela. Então, o ambiente vai moldar aquela pessoa para a obesidade. Como se tem muitas pessoas que têm a genética de ser magro, que parece que come um boi, parece que come um carneiro inteiro, se deixar, come magro, sempre magro. Então, existe também a questão da tendência genética também para a obesidade. Você recebe no teu consultório um paciente pesando 70 quilos e querendo chegar a 80. Sim. E um com 90 querendo também chegar a 80. Quem vai ter mais dificuldade? Olha, é uma boa pergunta, porque eu sempre abordo minha primeira, vamos dizer assim, meu primeiro questionamento é a questão do comportamento e a questão da organização. O cara que tem um bom comportamento, que ele já tem um bom ambiente para aquele determinado objetivo, ele vai conseguir emagrecer ou ele vai conseguir ganhar peso. Mas pela genética que a gente faz avaliação antropométrica, a gente faz bioimpedância, eu uso o cinetógrafo para fazer uma análise da composição corporal do paciente, eu já consigo ver, pela experiência que eu tenho, qual que vai ser o nível de dificuldade que aquele paciente tem pela composição corporal que ele me apresenta. Que tem aquele magro ruim e tem aquele gordinho safado, né? Então, por ali eu já consigo ver qual que é o nível de dificuldade. Mas daí entra, né, a questão da flexibilidade profissional em saber trabalhar com as ferramentas certas no momento certo. Eu posso falar porque eu sou jornalista, sou leigo, né? Eu acho mais difícil engordar. Porque o cara quando... por exemplo, eu às vezes, quando eu emagreço, vou falar de mim aqui para para corroborar com a sua fala. Quando eu emagreço, eu fico com o rosto chupado. Assim. Sim. E quando eu engordo um pouquinho, o rosto fica legal, mas aí vem a barriguinha. Aí, como eu falei para você, aí a gente vai de um contexto, né? Qual que é o contexto? Da questão, logicamente, que a dieta ela é primordial. Eu posso falar que a questão de um plano alimentar estruturado e estrategicamente direcionado para você vai fazer com que você queime a sua gordura e você não perca a sua massa muscular e muitas vezes, dependendo da ferramenta que você usa, você até ganha músculo. Só que daí eu preciso de um auxílio de um braço direito, que é a atividade física. Na minha opinião, a musculação é a melhor delas, entendeu? Na questão de preservação. Porque quando a gente entra no âmbito metabólico, nós temos duas vias, né? O ambiente catabólico e o ambiente anabólico dentro do metabolismo. O anabolismo é você pegar nutrientes, pegar calorias e transformar ela em tecidos, vamos falar assim, ganhar peso. Quando a gente pensa em catabolismo, é eu pegar aquilo que já foi construído, os seus tecidos, né, e transformá-los em energia para eu diminuir ali a tua composição corporal. Então, são duas vias metabólicas que têm que ser estruturadas estrategicamente adequadas para que o seu objetivo seja atingido. Muito bem. Esse que está falando conosco hoje é Guilherme Santos, nutricionista da Rede Municipal de Saúde de Laranjeiras do Sul, e nutricionista também numa clínica que ele conduz com maestria. E tem muitas especialidades, não é um nutricionista qualquer. Eu estava vendo semana passada, depois a gente vai falar disso. Eu acho que todo mundo se acha injustiçado na questão salarial, né? Na semana passada eu ouvi na Voz do Brasil que tem um projeto de um deputado do PT, se não me engano, mas não vem ao caso. Para aumentar o piso do nutricionista. Rapaz, olha, quem que é esse cara aí que eu vou votar nesse cara? Mas ele não é do Paraná. Mas ele entrou com um projeto que acho que vai ser aprovado, você não sabia dessa? Não sabia, eu tô bem desinformado. Luiz Roberto, eu ando num frenesi tão grande de trabalho, graças ao Papai do Céu, que tem abençoado muito. 23 anos de trabalho, hoje eu consigo colher assim... Uma plenitude na minha vida profissional. Então, assim, eu tenho... não tem tempo para ficar... Exato. Então, assim, isso às vezes passa desapercebido. E também não vou justificar que passa a ser falha minha, que nos meus momentos de descanso de lazer eu quero ver alguma coisa diferente. Eu quero assistir um filme, eu quero ficar com a minha esposa, com meus filhos. Então, mas veja o que é. Eu estava vindo da academia com o rádio ligado. E entrou a Voz do Brasil e eu gosto. Rapaz, eu gosto de ouvir. Porque, assim, o que acontece? Hoje a defasagem
assim, salarial, elas acabam rebatendo nos menos abastados, que vamos falar assim, né? Dos que podem se defender. Quantos nutricionistas tem em Laranjeiras? Rapaz, assim, ó. É pouco, né? Dentro da saúde pública ali, por exemplo, acho que tem eu e mais 3 dentro da saúde Mas pública. na cidade toda, assim, uns 20? Deve ter uns 20, É pouco, mais ou né? menos. Deve ter Então não uns vamos 20. falar de salário de nutricionista, que vai interessar pouco. Diga, não dá muita audiência, tá muito ibope. Mas hoje, eu falo uma coisa pra você. Hoje, assim, em termos financeiros, né, até não é que eu tô colocando a minha profissão em descrédito, não. Eu quero ser nutricionista. Eu falei, rapaz... Pensa bem. Rapaz, olha, faz 23 anos, cara. Falei assim, depois de 23 anos, eu posso falar que eu estou colhendo os louros da minha profissão há uns 2 anos, cara. Se você estiver disposto, cara, a passar 20 anos da sua vida, cara, sofrendo, colhendo esmola, vamos falar assim, porque pelo que a gente sabe, pelo que nós estudamos, pela importância da nossa ciência, sim. Cara, a gente ganha muito pouco, cara, a gente ganha muito pouco. Então, assim, tanto é que hoje eu sou tipo Júlio, sabe, da série lá, entendeu? Faz tudo. Viu? Ó, eu trabalho na NutriShape, né, que é meu consultório particular, né, meu mesmo. Eu sou funcionário público e eu faço minhas consultorias online, entendeu? Então, assim, cara, eu tenho que trabalhar pra caramba. Então, a minha jornada de trabalho é aquela simpatia das 12 horas todos os dias. Senão eu ia ter o carro que eu quero, não ia ter a casa que eu quero, não ia vestir o que eu quero, não ia comer o que eu quero. Então, quando a pessoa pensa em fazer um concurso, em ser nutricionista e ficar com salário de concurso só pro resto da vida, não cara, dá, você né? tá morto. Você tá morto. Você não é o primeiro que cita o Julius aqui. A Maria Rita citou o Julius. Que ela esse é ícone, esse é uma referência, Julius. Nós estamos falando com o Guilherme Santos, nutricionista, e temos assuntos importantes para abordar aqui, chancelado pelo Mesquita Engenharia. Mesquita Engenharia e Construção, construindo confiança. I9 Podcast para Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Good Slice Home of Pizza. Anote 429-9124-8502. 99124-8502. Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare. Você já conhece o Volare? Não? Devia conhecer, porque é um programa que traz muitas vantagens e é exclusivo do Rinaldi. E claro, ainda no Rinaldi tem o Shell Box, que é de toda a rede Shell. Rinaldi Postos de Serviços. I9 Podcast para Autocom Autopeças. Autocom, sempre à frente. A gente vai fazer agora um bloco de perguntas com respostas rápidas para a gente abordar bastante assuntos. Você sucinto aqui, não vou me enrolar nas perguntas. Perfeito. Vamos Guilherme, você falou antes dos processados e ultraprocessados, né? Que Sim. Quanto mais fácil, mais maléfico. Exato. E o congelado? Logicamente que se tem ali suas perdas nutricionais, mas eu ainda prefiro que o paciente ou a pessoa se organize, tenha seus alimentos pré-preparados, vamos falar assim, e congelados, porque é um método de conservação térmico, diferente de uma conservação química. Entendeu? Perde, mas não agride. Exatamente. Então é muito menos saudável. Então você manter lá sua batatinha, seus legumes, sua carne, seu peixe, né? Congelado, suas frutas, muitas vezes. Eu gosto de congelar fruta. A fruta, quando tá quase passando, eu jogo lá no congelador, eu faço sorvete natural, eu faço vitamina e tal. Então lá em casa, dificilmente a gente se perde alguma coisa. Mas é muito melhor, muito mais saudável você ter um congelado em casa do que você ter um processado, com certeza. Uma fruta congelada, como é que faz para descongelar? Viu? Uva. Pega uma semente sem uva. Uma semente, uma uva sem semente. Joga no congelador para você ver. E coma ela depois como se fosse uma fruta refrescante. É uma maravilha. Você pega um morango, pega uma banana, corta ela, deixa ela picadinha, joga ela na geladeira. Você come como se fosse uma sobremesa. Viu?
É falta de hábito, falta de costume que as pessoas não fazem. Por exemplo, você pega lá um abacaxi, você cortou, picou. Se você pegar ali um dosador de whey, pegar ali 100 ml de iogurte, bateu no mixer processador, vira um sorvete. Entendeu? Totalmente natural, coisa fácil, prática que você pode estar utilizando em casa. E nem é dieta isso, nem é dieta. Isso é fazer a escolha de bons alimentos. É hábito. É hábito. Para mim é hábito. Guilherme, tem coisa pior do que uma salsicha? 2 salsichas. É difícil falar de política, né? Mas tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior, né? Mas assim, da questão assim dos alimentos, assim, miúdos, né? São miúdos processados ali, colocados aditivos, conservantes, flavorizantes e tal. Deixa bonitinho, coloca num pacote e manda para a pessoa comer. Não é alimento de se comer todos os dias, mas também não condeno porque uma refeição livre, muito do seu de vez em quando, não vou me permitir, né? Que não, como eu falei, eu não sou aquele cara que deixa as coisas soltas, mas também não sou aquele cara relapso de ver as pessoas comendo isso o tempo todo, diariamente, e falar que tá tudo bem. Se você fosse fazer um top 5 dos piores alimentos, o que você escalaria aí no teu time? Agora você me apertou. Acho que primeiro seria realmente os alimentos empacotados, né? Que a gente vê que tem muitos aditivos. Salsicha, por exemplo. Salsicha. Vamos colocar assim como embutido, né? Vamos colocar salsicha. Vamos colocar ali fritura. Fritura é um negócio, né, terrível. Vamos colocar ali alimentos ali que são advindos de gordura animal. Tá? Vamos falar é difícil falar, é gostoso, mas é bom, né? O tal do torresmo, né? Então, assim, é uma gordura saturada muito acentuada, então ele faz um mal tremendo, né? Vamos falar aí da questão dos produtos açucarados, né? Também, quando são colocados no dia a dia, são alimentos que agridem profundamente a questão da alimentação, microbiota, digestão. Deixa eu ver outro. Falta um. Vamos colocar um aí. Vamos ver o que seria o pior. Refrigerante com açúcar. Refrigerante com açúcar, para mim, eu acho terrível. Porque você não toma um copo, não. Eu tenho colegas aí que tomam 2 litros numa sentada. Mas você deixou de fora um alimento que para mim é terrível, que é o sorvete. A gordura que vai no sorvete, a massa do sorvete, o emulstab, né? O emulsificante daquilo é terrível, cara, terrível. Eu, assim, gosto muito de sorvete, gosto muito, então muitas vezes eu recorro ao açaí para não recorrer ao sorvete, justamente por causa da quantidade de fermento que eles utilizam, né? Que é esse emulsificante, cara. Então, quanto mais barato o sorvete, pior é a fabricação, pior é os produtos que são utilizados para fabricá-lo. E a margarina? Eu não tenho nada contra a margarina. Eu sou contra a manteiga. É mesmo? Esse é mais um... Tô errado, então. Viu? Esse é um ponto bacana. Por quê? Porque assim, ó, hoje nós sabemos que as gorduras insaturadas, elas não fazem mal pra gente, né? Então, a margarina, a base dela, hoje, ela tem uma monoinsaturação muito grande. Então, se mudou a formulação das margarinas. A manteiga, ela é uma gordura animal. Tá? Então, qual que é a diferença entre as duas? É a questão de saturação e a questão de substrato para a formação de um tipo de colesterol, que é uma lipoproteína, chamado LDL. Low Density Lipoprotein, tá? Então, as gorduras saturadas, elas aumentam a concentração dessas gorduras ruins, tá? Sim. Então, o que acontece? Então, se você está comendo uma gordura animal, você está cozinhando com banha, você está comendo ali sua gordurinha, né? O que você está fazendo? Você está ofertando para o teu organismo substratos para você aumentar essa quantidade de LDL, que é o tipo de lipoproteína que causa entupimento de veias e artérias, entendeu? Mas os nutricionistas passaram muitos anos falando mal da margarina, né? A ciência... Vamos falar que ela é uma verdade transitória, né? Então, eu ia falar disso com você. Eu acho que a nutrição, com todo respeito, ela é muito volátil. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Vou mostrar para você aqui um vídeo que eu acho que você vai captar a ideia. Veja só, veja se eu não tenho razão. Café não é legal? Não, café é acidificante do sangue.
Leite pra mim é um dos piores alimentos pro ser humano. O leite de vaca. Cuspiu. Suco de uva integral é bom mesmo ou é enganação? Não, não é enganação. Ele é ótimo para aumentar a sua diabetes, para engordar. A banana vai se Você salvar. consome maçã e você sabia que ela pode ser venenosa para você e para as crianças da sua casa? O pão, hoje, é o inimigo. Ó, tá acabando as opções, hein? É. A banana não é possível que não dê. 100%. Açúcar é a maior causa de cirrose hepática não alcoólica do mundo, diabetes, problema cardíaco, Entre escolher um refrigerante e escolher um queijo, ainda fica com menos ruim, que é o refrigerante. Eu fiz um estudo profundo sobre o refrigerante zero. Eu descobri uma coisa muito séria. Realmente ele é zero, não tem nada que presta. Agora sobrou a banana vai dar. 3, 2 e pouco. Água. Doce, infelizmente, a maioria está contaminada. Pô, nem a água. A banana e a uva ali ficou fora, né? Mas olha, quanta bobagem. Porque Então, assim, mas você está falando de nutricionistas grandes influenciadores. sim, porque assim, na verdade ali, eu vi ali, pelo que passou ali, eu vi grandes bufões. Não, mas tem um médico ali, eu sigo ele, tem milhares de seguidores. Sim, isso não quer dizer que ele é dotado, do conhecimento pleno, tá? Porque aí o que acontece? Mas são opiniões, né? Exato. Então, entre ter opinião e você divulgar uma informação ruim, porque eu vejo isso como uma anti-informação, é uma desinformação, né, que vocês falam, né? Por que que eu digo isso para você? Porque tem muitos profissionais ali que eu posso ter certeza, ou lê o rodapé de um Google, ou faz muito tempo que não lê um livro, que não lê um artigo, que não estuda. Um daqueles ali é PhD, não sei no que lá. Exato. Isso não quer dizer que ele é dotado vamos dizer assim, da hegemonia da palavra. Você viu, é óbvio que aquilo ali é um meme, é um mise-en-scène, né? Sim. Mas você entende que a bagunça que os Eu nutricionistas entendo. fazem Então, na cabeça das pessoas? É a questão da ciência transitória. Por isso que é importante para o profissional você estar se atualizando, estude. Eu sou um cara que estuda muito, então no dia que você for lá no meu consultório, você vai ver o tanto de livro que eu tenho, né? Então eu sou um cara que estudo demais. E além de estudar, eu busco confronto com outros profissionais, não confronto de ideias, mas assim, de experiências, né? Saber o que está acontecendo, o que foi, o que não foi. Por exemplo, ali diz do leite, né? Poxa, o leite foi considerado um veneno. O leite faz mal para quem tem intolerância à lactose e para quem tem alergia da proteína do leite de vaca. É um alimento extremamente saudável. Entendeu? É um alimento extremamente saudável. Não estou falando desses leites, mas o leite tem cal, o leite tem soda. Não, eu estou falando de leite de verdade. Se você for pegar um leite de boa qualidade, você não vai encontrar todos esses aditivos. Aí falou ali também do refrigerante zero, da Coca Zero. No meu plano alimentar ali, eu oriento o paciente em algumas refeições a utilizar a Coca Zero. Por quê? Porque o problema do refrigerante é o açúcar. Mas ali tem fosfatos, tem aditivos, sei que tem, mas ele não vai substituir aquilo ali pela água, ele vai tomar um pouco, ele não vai tomar 5 litros daquilo ali. Outro alimento ali também que eu acho muito engraçado ali, que as pessoas discriminam, deixa eu ver, ali tinha o leite. O queijo. O queijo, mesma coisa. Porque o queijo é veneno, o queijo... Tem gordura? Tem. Tem a lactose, intolerância à lactose? Tem a proteína leite de vaca? Tem. Mas também ele não é o vilão da história. O problema é que as pessoas gostam de tomar para si aquilo somente que é conveniente, aquilo que lhe cabe, aquilo que traz conforto para aquele momento, entendeu? Então, um exemplo, né? Para uma pessoa que tem dificuldade de perder peso, qual que é a primeira coisa que ela fala? O meu problema é o pão que eu como. Tá, tudo bem, pode ser o pão. Quanto de pão que essa pessoa come? Será que ela come 25 gramas de pão mesmo? Ou ela está comendo 200 gramas de pão? 25 gramas de pão é meio pãozinho francês. 200 gramas de pão, ele vai dar 4 pães franceses, entendeu? Então, o que acontece? É a quantidade, é a falta de equilíbrio, é a falta de adequação na dieta, são as densidades calóricas. Então, é muito mais fácil você achar um culpado do que você estar procurando pela solução. Então, essa que é a questão da dieta, né? E nesse vai e vem de pode, não pode, eu acho um personagem, assim,
personagem estrelado mesmo é o ovo, né? O ovo uma hora podia, outra hora não podia. E tudo parte de estudos ruins, tá? Então, por exemplo, foi feito um estudo uma vez lá nos Estados Unidos, né? Sobre a questão do ovo, que o ovo ele estava aumentando a quantidade de colesterol do americano. Então, eles baniram o ovo, falando que o ovo tinha colesterol e tal, sem saber que dentro da gema do ovo tinha lecitina, que ela colabora para a melhora dos perfis de colesterol, né? Mas aí foram olhar o café do americano, o que tinha no café do americano com ovo? O que tinha? Não sei. Bacon. Viu? E você sabe que o bacon é patrimônio americano. E aí é aquela história, né? Ontem tomei uma caixa de cerveja e uma volta de linguiça. A linguiça me fez um mal. Aquela linguiça, ele comeu uma voltinha de linguiça e fez mal, mas a caixa de cerveja não. É a conveniência daquilo que a pessoa quer acreditar e ela toma isso como aquilo único e verdadeiro. Mas na história do ovo, tem uma influenciadora, ela também tem milhares de seguidores, ela faz os gracejos. Sim. Ela é uma inspiradora. Gracejos, você não vai falar dos ovos da Graciane Barbosa, não, né? Não. Você viu? Você vai dizer que você comprou. Não comprou o souvenir? Não, tá bom, não. então tá Viu? A Juju conta tudo. Olha o que ela fala do ovo ali, ó. Vocês acharam que tinha acabado lá naquele último vídeo, né? Mas não acabou não, sabe por quê? Porque a internet é sem limites e a gente se esqueceu de falar de muitos itens. Vamos ao primeiro deles, o ovo. Já foi vilão, virou superalimento e agora ninguém sabe muito bem o que ele é. Não sei se vocês estão sabendo, mas o ovo mexido e o ovo estalado estão cancelados por hora, né? Pode ser que amanhã mude. Agora a internet só tá liberando o ovo cozido. Porque eu vi um vídeo aqui na internet mostrando que o ovo mexido, dependendo da forma como você mexe ele na panela, pode pegar contaminação cruzada. E o estalado parece que agora, além de ter a questão da salmonela, também tá azedando o rim. Aí o ovo parece que tem que ser aquele orgânico, né? O mais caro, mais o da galinha feliz. Porque se não for o da galinha feliz, parece que se você ingerir esse ovo, desregula o seu humor. Agora, como que eles sabem que essa galinha é feliz? Não me faz perguntas difíceis. Ia no banheiro, gente, eu achava que eu sabia, né? Pois é, você também. Mas agora temos o quê? Guru da constipação. Agora parece que a gente tem que ficar 30 segundos de cócoras pra ativar bem a região do períneo. Depois você tem que pegar um banquinho, botar na frente do vaso, colocar os pés em cima pra alinhar o quadril e depois, só depois... Então, ela fala justamente o que a gente estava falando. Das transições de opiniões, né? Das posições. Então, eu concordo. Realmente, se você for uma pessoa assim, desinformada, se você não tiver boas fontes de referência, boas fontes de estudo, você começa a replicar informação ruim. Aí você fala, você é um pensador ou você é um replicador? Eu estudo para ser um pensador. Então, tudo que eu for fazer, tudo que é conduta que eu for tomar, tudo que eu for expor, você pode ter certeza que tem fundamento científico atrás disso. Eu não vou falar bobagem. Sim. E se hoje eu estiver falando alguma bobagem, daqui... Vamos viver bastante. Daqui 20 anos eu volto no outro podcast, 30 anos eu volto no outro podcast. Falei, pô, seu Luiz Roberto, você lembra daquilo que eu te falei? Pô, não é mais, entendeu? Mas na época eu tirei essa informação de tal lugar, eu não peguei da internet. Mas a gente brinca, né, com essa questão de, ela brincou, a Juju, a internet, de fato a internet é um campo que todo mundo... ninguém um é dono de ninguém, né? É um campo sem... O campo não tem dono, né? Não tem, isso aí. É um campo de todos e de pouca lei também, né? Então o cara fala ali e vira uma verdade. Sim. Guilherme, o que mais leva uma pessoa ao teu consultório, quer seja lá na rede pública ou no seu consultório particular? Quais são os principais objetivos a levar um cidadão pro nutricionista no Brasil? Luiz Roberto, assim, na saúde pública, geralmente eu tenho pacientes ali que realmente eles estão ali com alguma cronicidade. Hipertensão, diabetes, obesidade, muitas vezes pacientes ali em tratamento de câncer. Então, é variado. Ali o menu, né, de patologias ali é enorme. Uhum. Então, a primeira pergunta é como eu posso te ajudar? O que você está precisando? Isso na rede pública. No meu consultório particular, eu pergunto para o paciente, né? A mesma coisa, só que de uma forma diferente. Qual que é o seu objetivo? Sim. Porque é um público diferente. Enquanto eu trabalho com estética, o outro eu estou trabalhando com estética
estética e performance, e do outro lado eu estou trabalhando com doenças, né, com patologias. Mas no final eu tenho que atender aquilo que o meu paciente precisa, por isso que eu me interajo com ele, para eu saber realmente qual, né, e quais as condutas que eu tenho que ter e qual estratégia que eu vou traçar ali para suprir a necessidade daquele paciente naquele determinado momento. E você acha que a necessidade para resolver uma patologia deixa o paciente mais fiel ao tratamento, mais disciplinado? Viu? É um dos fatores, Luiz Roberto, mas assim, eu não vou aqui, vamos dizer assim, dar aula de como você deve tratar um paciente, mas há de concordar comigo que se você não criar vínculo de confiança com o seu profissional, você vai fazer aquilo que ele está mandando ou não? Não faz. Não faz. Então, por isso que durante o meu atendimento, seja ele no SUS ou seja ele no particular, eu sou extremamente profissional. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço tem fundamento. Então, além de eu conseguir tratar o paciente, eu ganho a confiança dele. Por quê? Porque ele vai ter que fazer coisas que eu vou mandar, né? Então, não é mais o que ele acha que é certo, é o que eu estou determinando através de conduta e estratégia. Então, esse método, assim, que eu utilizo como comportamento profissional, me ajuda muito a tratar de muita gente e resolver muito problema. Qual é a patologia que mais faz o paciente ir até você? Obesidade. Sem sombra de dúvida. Independente de quem seja o pai da doença, a mãe é a obesidade. A mãe é a obesidade. As doenças gastrointestinais, sobretudo as do intestino. Dispepsias e tal, retrocolite ulcerativa, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, tudo parte lá de uma má alimentação. São doenças que afetam hoje, sobretudo, os jovens ou pessoas de meia idade, 40, 50 anos. Você acha que isso tem origem, tem raiz nesse novo modelo de ultraprocessar alimentos? Tem, Luiz Roberto, influencia sim, né? Eu não tenho dados específicos sobre isso, mas nós temos indicadores que uma alimentação ruim vai fazer com que o teu corpo não funcione da forma que ele deveria funcionar, né? Então, isso a gente prega como vida saudável, você ter uma alimentação mais saudável, tentando ser o mais natural possível, né? Não que você tenha que banir 100% desses alimentos do seu dia a dia. Por isso que nós já os colocamos como alimentos de uso esporádico, não é do dia a dia, né? Diferente daquela pessoa que tem o cardápio de pizza num dia, lanche no outro, porçãozinha de frios no outro, né? Daí no outro dia uma porção ali, outro tipo de alimento processado. Então, assim, é daí que vai nascendo os problemas. Né? E a gente tá querendo pedir uma pizza para depois do... Rapaz, eu vi uma propaganda ali que me interessou, viu? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma conferida. Vamos fazer uma análise gastronômica dessa gostosura aí pra ver como é que é. Eu aprovo, hein? Se for da Good Slice, sim, cara. Da Good Slice, manda vir aí que nós vamos experimentar. Vamos degustar e vamos mandar uma nota. Tá bom. Olha aí, ó, propaganda feita por um nutricionista. Tem que renovar o contrato, né? Já passa o meu endereço lá pra mandar uma lá em casa, lá, né? A gente nunca recusa, né? Diz que cavalo dado não se olha os dentes, né? Então. Manda lá na minha casa lá que a gente manda a nota depois. Tá feita a permuta já. Gente, esse é o nosso Guilherme Santos, nutricionista, tá batendo um papo conosco aqui. A gente vai entrar noutros assuntos importantes também, do campo da nutrição, dessa seara tão importante que a gente às vezes dá uma negligenciada, né? Por conta da correria do dia a dia e por conta também da indisciplina, muitas vezes. Do comportamento, né? Que muitas vezes é herdado também. Cultura, né? Isso aí, cultura. Questão cultural. E o nosso Inove Podcast é patrocinado pelo Mesquita Engenharia, construindo confiança. Mesquita Engenharia. O telefone é o 3635-2246, 91330409. Alô, Everson Mesquita, obrigado pela confiança. Mesquita Engenharia conosco no Inove Podcast. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Inove Podcast para Good Slice, Home Off Pizza. No estresse, vai de pizza, vai de Good Slice. O telefone é o 429-9124-8502.
Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare, que é um programa exclusivo do Rinaldi, que te dá pontos, vantagens e descontos nas abastecidas. E mais o Shell Box, que é de toda a linha Shell. Rinaldi Postos de Serviços conosco também. E Autocom Autopeças. Autocom Autopeças. É o que tem de melhor em Laranjeiras do Sul na área. Autocom Autopeças, sempre à frente. E obrigado a você pelo carinho da sua audiência, para você que está conosco nesta noite. Guilherme, a gente fala de hábitos alimentares e também tem uma questão da higiene, né? Sim. Como você fazer um bom manuseio dos alimentos, como preservá-los e tal. As pessoas pecam nisso, você acha? Pecam, porque essa questão da contaminação alimentar, ela vai desde a compra, né? Vai desde a compra, desde o acondicionamento, do preparo, pré-preparo e na forma de armazenamento. Então, para tudo isso tem que ter um cuidado, capricho nas coisas, né? O que a mãe da gente já falava, né? Falei, tenha capricho nas coisas que você vai fazer. Porque a questão ali da contaminação alimentar, hoje, embora se tenha, né, ainda episódios, né? Principalmente em ambiente litorâneo, né? Você tem muita contaminação. Então, isso se dá até mesmo assim, não somente pela qualidade da água que é preparada os alimentos, mas também da forma que são manuseados, são cuidados, são armazenados, né? São congelados. Então, os cuidados, eles são extremamente fundamentais para manter a sua saúde, porque infecção intestinal é um tipo de patologia também que pode levar até a morte, se essa infecção intestinal aí chegar ali a um nível de reabsorção colônica ali, né, e virar uma sepse. Então. Uma septicemia que a gente fala, né? Inclusive, eu tive Você falou de litoral, o neguinho vai pra praia, volta com virose, né? Sempre volta com alguma coisinha, né? Sempre culpando o camarãozinho, né? Às vezes não é o camarão. Eu tenho um paciente meu que ele teve uma infecção intestinal maltratada, mal diagnosticada, e foi dado um medicamento para ele para diminuir a peristalse intestinal, ou seja, tipo como se tivesse incubado, né, aquele vírus que deveria sair através da diarreia. Então, ele teve uma reabsorção e essa reabsorção caiu em nível sérico e foi para as articulações. Vixe. Gravíssimo. Ele teve que tomar ali antibiótico ali de última geração durante meses mesmo. Ele ficou sem andar de cadeira de roda, andar de muleta, justamente por uma infecção intestinal. Poderia ter severos danos motores. O tratamento foi ruim, mas tudo partiu de uma infecção intestinal. Então, vou mostrar um vídeo ali de bons hábitos de higiene na cozinha. O que você acha disso? Amigo da Rede Globo, olha lá, rapaz. Direto da Índia. A Índia? É Índia, né? Vai ter omelete, amigo. Olha, cara. Óleo diesel? O cara tá fazendo óleo diesel, rapaz. Olha. Ele fala petróleo. Acariciada ali no ovo, bota lá no petróleo, naquela água suja. E taca mais água suja, amigo. Vai fazendo a festa. Vai. Olha, cara, dá pra dizer que é mentira, isso é verdade. Não. Lá na Índia. Não, mas é real mesmo. Não é inteligência artificial. Não, é real. Vai botando ali, ó, dá aquela espanada. Olha como o ovo fica. Agora pega com a mão suja, bota ali junto com a carne de urubu. Dá aquela refogada. Será que ele vai fazer hamburgada, amigo? Olha que maravilha! Cara, como é que essa gente não morre, velho? Pois você imagina a resistência desse pessoal. Vai botar pode já uma bomba atômica lá que esses caras sobrevivem com as baratas. Bota pra fritar em cima do óleo ali. Olha, ele meteu... Petróleo, amigo. Vai ficar uma delícia, faça a festa. E habilidade, hein? Meu Deus, o estômago do cara é um avestruz pra comer aquilo ali, né? E você iria pra Índia? Viu, esses dias um amigo meu falou, né? Falei assim, cara, você tem que ir pra Tailândia, a Tailândia é linda. Falei, rapaz, só de ver aqueles caras comendo aqueles bichos. Certo que que a alimentação, né? Que a gastronomia não é somente isso na Tailândia, né? Mas eu tô feliz aqui com meu arrozinho, com meu franguinho, com meu legumezinho de todo dia. Não me faz falta e também não me gera interesse em comer essas comidas aí. Me ocorre de te fazer uma pergunta. No tempo do Império Romano, João Batista, primo de Jesus, ele foi preso pelo rei Herodes. E os judeus faziam alimentação sobretudo à base de peixe. E, como prisioneiro do rei, ele passou a comer carne vermelha.
E ele tinha muito vômito, ânsias de vômito, vomitava bastante. Diante desse fato, que não é nem religioso, é histórico, eu te pergunto, as mudanças bruscas de hábitos alimentares podem causar danos para as pessoas? É uma excelente pergunta. O corpo do ser humano, ele é uma máquina fantástica, né? Nessa mesma analogia, vamos pensar o mesmo ser humano, aquele que vive lá no deserto do Saara, os Tuareg lá, 50, 60 graus de temperatura que os caras passam todos os dias, em confronto com o esquimó, lá no Polo Sul, lá que estão menos 30, menos 40. É o mesmo ser humano, mas com o tempo eles se adaptaram ao meio. Com a alimentação é a mesma coisa, tá? Hoje eu tenho um padrão alimentar, vou falar por mim, né? Tem um padrão alimentar que ele é muito limpo, ele é muito controlado. Então, toda vez que eu vou comer alguma coisa diferente, vou numa padoca, vou comer um lanche, vou como qualquer outro ser humano normal, rapaz, eu passo mal, hein? Por quê? Porque o meu organismo, ele está adaptado a ser limpo, ele está adaptado a consumir o limpo. Não que esses alimentos sejam sujos no ponto de vista de microbiológico, mas eles são pesados pela quantidade de gordura, pela quantidade de fritura, pelos agressores que se tem naqueles alimentos. Para mim já não cai bem. Então toda vez que eu vou comer fora, mesmo comendo fora, eu tenho os meus cuidados. E isso eu sugestiono para todo mundo também, porque o cara é acostumado, a gente brinca, né? O laranjeirense é acostumado a comer virado de feijão com ovo, daí vai pra praia e volta passando mal, né? Mas é porque ele não é adaptado a um tipo de alimento. Embora seja o mesmo Brasil, mas as culturas alimentares são diferentes. Desde um tempero, uma quantidade de óleo, né? Um tipo de alimento, isso daí pode, assim, desequilibrar ali toda a tua digestão, né? Se você vai mudar de lugar e vai para uma região que tem outro hábito alimentar, o ideal é uma adaptação paulatina. Exato. Eu, quando vim do norte do Paraná para cá, o pessoal consumia muito carne de porco aqui, consome muita carne de porco. Eu tive ali durante umas 3, 4 semanas uma alergia muito grave, porque eu não era acostumado a comer carne de porco. E quando eu voltei de Paranavaí para cá, a minha sogra já veio com esse hábito, veio com essa cultura que ela já trouxe da bisavó, que trouxe da avó, que passou para ela, que era carne de porco, 2, 3 vezes por semana. Não estou falando que carne de porco é ruim, tá? Ela bem feita, uma carne magra, bem preparada, é extremamente nutricional e saudável. Mas da forma cultural que ela era feita, me fez extremamente mal. Então, eructações, dispepsias, diarreia, alergia. Então, até eu me adaptar àquilo ali, demorou muito tempo. Mas, assim, pelos meus hábitos alimentares, eu não permaneci me alimentando dessa forma, porque eu sempre fui de ter uma alimentação muito saudável, né? Não somente por ser profissional da área, mas pelo meu bem-estar, pela minha saúde mesmo. A gente falou já no bloco anterior que você é especialista em peptídeos e hormônios. Né? Então, eu acho importante explicar para quem está nos vendo o que são os peptídeos. Perfeito. Então, assim, essa foi uma das minhas especializações que eu fiz na Uniguaçu, em Bodybuilding Coach, onde tinha o meu mentor, né? Eu nunca esqueço também dessa frase que ele falou: olha, nós estamos aqui preparando a vanguarda. O que é a vanguarda? É essa nova geração de profissionais que vão estar ali, que vão estar atualizados nessa nova geração farmacêutica de medicamentos que estão vindo para melhorar a performance, saúde e estética corporal. Dentro dessas ferramentas, dentro desses itens, são os hormônios, né, os hormônios esteroides, e são os peptídeos, né, que são ali são aminoácidos, né, interligados entre si, que eles têm uma função genômica específica no organismo. Dentro dos hormônios ali, os mais conhecidos que a gente tem é a testosterona, é a nandrolona, a metandrostenolona, metenolona, a oximetolona, a oxandrolona, e por aí vai. Né? Dentro dos peptídeos, hoje nós já temos aí, é antigo, mas está se popularizando agora, né? Que é a questão se popularizou justamente por causa da tizerpartida, por ser um análogo peptídico, né? Que é o GH, o HGH-FRAG, o TB500, SLU-PP,
BPC, que são peptídeos, que eles têm uma ação específica desde construção, regeneração, ação anti-inflamatória. Agora está vindo o MOTS-C, que é um peptídeo ali que ele está diretamente ligado na melhora da função mitocondrial, tá? Celular, que faz com que você queime mais energia em repouso. Então aí existem as combinações de você buscar uma performance física usando uma reta trutida, uma tizerpartida, combinado com HGH-FRAG, com uma melhora na tua resposta mitocondrial com MOT-C. Então isso tudo vai depender da conduta, do objetivo, do profissional, e lembrando que eu não sou prescritor, mas domino plenamente a área. E me diz uma coisa, para você fazer uma reposição dos peptídeos, é formulação ou adaptação alimentar? Na verdade, assim, peptídeos você não repõe, né? Porque eles são aminoácidos ali que eles são produzidos por estímulos, por pulsos, né? Hipotalâmico e hipofisálio também, né? Tem que melhorar a alimentação. Isso daí. Então, assim... Mas não há uma formulação? Não tem. Ele tem que ser ingerido na forma dos peptídeos. E cada peptídeo desse que eu falei, né? O TB500, o BPC, o MOTS, o HGH-FRAG, eles são ramificações do GH. O GH ele é composto, ele é uma proteína, vamos falar assim, proteína não, é um peptídeo composto por 191 aminoácidos. Tá? Então eles pegam um trecho desses aminoácidos que tem função genômica específica no teu organismo. O meu organismo produz peptídeos. Produz. Aí começa a falhar. Sim. Aí, para melhorar, eu tenho que ter esses peptídeos aí. Se você tiver a necessidade dessa prescrição. Aí tem uma necessidade específica. O que é? Um produto de laboratório, né? Sim, é laboratorial, né? Antigamente, o primeiro GH que saiu, que ele foi utilizado ali para tratar nanismo, né? Então, ele tem uma ação. Todos esses medicamentos, eles são utilizados para tratamento clínico, né? Fisiculturismo já é outro padrão. A gente pega o que tem de melhor na clínica e transforma em perfeição estética, entendeu? Mas todos eles têm uma função clínica específica. Inclusive o GH, quando o primeiro contato de GH, ele era retirado do cérebro de cadáveres. Para você ter uma ideia. Hoje ele é sinteticamente produzido, né? Mas antigamente ele era retirado diretamente de cadáveres, né? De cadáveres, os primeiros GH, né? Hoje não, hoje é tudo, né? Vamos dizer assim, industrialmente produzido, vamos falar assim, fabricado. Mas veja a dificuldade, né, Guilherme? Você fala, eu leio bastante, acompanho, a gente tem dificuldade de pegar. Agora imagina o cidadão, assim, que está mais relapso, mais de boa com a vida. Assim, ó, e aí você até inclusive falou de reposição, né? E essa reposição hoje é uma palavra, assim, que ele está muito presente no vocabulário dos homens. Né? Hoje se fala muito sobre a testosterona. Nós sabemos que a testosterona é um hormônio, não vou falar que ele é um hormônio masculino, mas ele, em predominância, ele é produzido pelo homem, né? Na média ali de 60, 70 miligramas por semana, por pulsos, via hipófise, via hipotalâmica e hipofisária, né? Nós produzimos a média ali dessa quantidade, 60, 70 miligramas. Mulher produz de 2 a 3 miligramas, né? Então, por isso que essa quantidade maior para nós nos dão características androgênicas, né? Barba, voz grossa, músculo, estrutura óssea, estrutura anatômica, né? De homem, né? Por isso que a mulher, ela tem uma produção menor e ela tem as características femininas. Mas se falando na questão de reposição, hoje a gente sabe que a nossa rotina diária é extenuante. Tempo é um luxo. Então o cara come mal, o cara dorme mal, o cara tá estressado, né? O cara não faz atividade física. Então a produção dessa testo natural depende desses fatores, né? De tudo isso tá alinhado. Então o cara não tem uma boa alimentação, não tem um bom sono, não tem um bom descanso, não tem um bom exercício. A produção natural dele, de 60 a 70, cai para 10, 20. Aí você encontra um homem ali com o resultado de um exame de 150, 200 nanogramas por decilitro, aonde os limítrofes colocados por laboratório é entre 230 até 870. Então muitas vezes
você encontra um cara depressivo, cansado, improdutivo, né? Impotente, baixa libido. Então, quando você vai ver, o cara tá com um déficit hormonal, precisando de tratamento. E precisando do que especificamente? Testosterona. Agora, tem uma fórmula tem um jeito de você melhorar o teu índice sem ser um produto com a ingestão de um produto sintético? Tem, fazendo tudo isso que eu falei para você. Você vai conseguir, fala para o paciente, né? Você está conseguindo comer? Vou comer melhor. Vai dormir melhor? Vou. Você vai fazer atividade física? Vou. Você vai se estressar menos? Vou, né? Mas vai melhorar um pouquinho, né? Exato. Aí é que tá. Aí bota uma injeçãozinha ali e melhora bastante. Aí vai do tato, porque assim, o medicamento, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta. E uma ferramenta na mão de quem não trabalha também não resolve muita coisa. Porque muitas vezes você busca sanar um problema isolado e você acaba conseguindo vários outros, quando a pessoa não tem consciência do uso do medicamento. Qual é o teu nível de texto hoje? 5.000. A minha 1.200, 1.100. Mas tá bom pro meu tamanho, né? Tá bom demais. Agora pergunta pro Anselmo. Quanto o Anselmo tá de texto aí? Essa é a resposta que eu queria que ele desse. Não sei. Viu? O problema é isso. As pessoas não sabem. Viu? Mas você sabe por quê? A questão... Não, isso só para fazer... Eu não estou fazendo uma crítica ao Anselmo. Entendi. É para dizer que esse é o... Cuidado, a procura. Esse é uma questão sintomática da coletividade. Exato. Não é só de uma pessoa, é uma grande gama. Então, eu escuto muitos relatos no meu consultório, né? Aonde se caberia... né, tratamentos de reposição de texto facilmente, porque nós temos que nos basear não somente por um exame, a gente tem que escutar o que o paciente está nos trazendo, lembrando que eu não sou prescritor, a gente geralmente encaminha o paciente para determinado profissional que possa estar lhe fornecendo o medicamento, mas como eu falei, eu trabalho com isso plenamente, sem dificuldade nenhuma, e falo muito mais de forma plena ainda. Eu vou ligar a minha câmera aqui, para mostrar o Anselmo. Aí eu te pergunto, vou filmar lá. Vai lá, Anselmo. Anselmo, olha aqui que vai sair ao vivo lá. Olhando para essa carinha ali, você acha que produz quanto de... chute? Não, ele tá ali na faixa ali dos seus 400, 500 de testosterona. Tá na média. Sim, mas é pouco. Viu? Porque é o horário que é, né? O cara tá inteiro ainda, tá aguentando nós dois aqui ainda. Não, o cara tá inteiro, o cara tá bem, pô. O cara tá bem, tá inteiro. Mas, as características que você falou sobre questão de perfil de texto é uma realidade. Então, a gente tem muitos pacientes assim que nós chamamos ele de perfil aromatizador. O que é perfil aromatizador? O cara já tem uma péssima produção de testosterona, por essa vida pregressa que eu acabei de te falar. Aí você olha o cara gordinho, barriga de chope, braço fino, perna fina. Entendeu? Ele é você tá me descrevendo. Ele é um cara extremamente predisposto a aromatizar a pouca texto que ele produz, entendeu? Então, geralmente... O que é aromatizar? Aromatizar é, durante o processo de metabolização da testosterona, você transformá-la em uma parcela dela em estradiol. Isso se chama aromatizar. Então, tem uma enzima no nosso organismo que se chama aromatase, que pega a sua testosterona e transforma em estradiol. O estradiol, ele tem uma função específica no nosso organismo. Ele é um neuroprotetor, ele é um protetor cardíaco, ele é um protetor hepático, ele é um protetor articular. Então, nós temos que ter esse estradiol no nosso organismo, mas em perfil combinado, em equilíbrio com a quantidade de testosterona que você tem, porque senão você começa a desenvolver características femininas e acaba deixando a sua masculina de lado. E o que são as características primárias do homem? Vamos falar assim, vamos pensar no primitivo. O que o homem faz? Ele é um cara ativo, ele é um cara que busca, ele é um cara que caça, ele é um cara que resolve. Feromônios. Exatamente. Então você olha aquele cara murcho, indisposto, você olha aquela moça,
no corpo do homem, você pode ter certeza que é um cara que está precisando urgentemente de uma testosterona. Algum problema ali, você pode ter certeza que tem. Não é uma regra geral, muitas vezes isso está no perfil comportamental. E aí vem na esteira disso, vem a disfunção erétil, exato, vem a depressão. Exatamente, isso aí, Felipe, sim. E não tem nada pior do que um homem produtivo, entendeu? Você estava falando dos peptídeos antes, e eu pensei, tem algum que melhora o colágeno? Tem, o GH. O GH ele é um peptídeo que trabalha de uma forma geral, que ele busca genomicamente ali, através dos seus aminoácidos ali, uma melhor produção de colágeno. Quem que mais te procura, homem ou mulher? Tanto no particular quanto no público? Esteticamente mulher, hormonalmente homem. É isso daí, entendeu? Apesar de que a mulher ainda domina a questão de vaidade estética, porque é impressionante como uma mulher muda de comportamento, ela começa a sorrir pelos olhos a partir do momento que ela alcança benefícios estéticos desejados por ela através do tratamento. E o homem, realmente, ele está muito preocupado com essa questão de masculinidade. A aparência dele importa? Importa. Mas, Luiz Roberto, vamos pensar assim, você já parou para pensar na jornada de trabalho que você tem, nas correrias do teu dia a dia, na falta de tempo, você começar a ficar indisposto, você começar a ter depressão, você começar a ter cansaço exagerado, sonolência, baixa libido, começar a falhar, entendeu? Como que você vai se sentir, entendeu? Então, muitos homens nos procuram, né? Justamente por causa disso também, para procurar uma orientação, para procurar uma monitoria ali que possa ali encaminhá-lo para que ele tenha o melhor tratamento hormonal que ele possa ter para resolver o problema dele. As brochadas te dão bastante paciência? Rapaz, viu, eu já salvei casamento, né, acompanhando casamento, né, com pacientes ali, assim, com essas disfunções hormonais. Com essa queixa. Tanto homem quanto mulher, A longevidade humana, ela é cíclica, né? Historicamente, há relatos de que lá num passado muito remoto se viveu muitos anos, né? Sim. Mas na história moderna, a gente sabe que cada vez o homem vive mais, né? Sim. A expectativa de vida já girou na casa dos 30 anos, rapaz, 33. O pessoal da prefeitura aqui quer que a gente se aposente com 70 anos, cara. Pois é, mas é uma característica latente num Brasil estrangulado. Aí, por isso que você fala, né? Então, essas informações, elas são um pouco empíricas, sabe, Luiz Roberto, dessa questão de longevidade. Essa semana eu estava escutando no jornal do direcionamento das empresas, dos comércios, dos serviços, para o pessoal de terceira idade, porque nós estamos partindo por uma geração de uma maior percentual de idosos. Então, mas aí vem a questão do etarismo, né? Há uma discriminação aí muito grande que não cabe mais hoje, uma vez que o Brasil está envelhecendo. Sim, né? Exato. E o etarismo tem tirado muita gente do mercado de trabalho, né? Mas eu ia te perguntar, para a gente até finalizar o nosso bate-papo, sobre a longevidade, né? Qual é o papel da boa alimentação e das reposições hormonais na longevidade humana hoje? Boa pergunta, porque assim... o alimento, ele é um remédio para o seu corpo, né? Essa que é a verdade. Então, tudo parte, eu sempre falo que 70% da tua saúde, ela está contida ali na questão de uma boa alimentação. Então, você procurar um bom profissional de confiança que possa estar ali adequando a sua dieta, porque fazer dieta, seguir um plano alimentar, não é só comer carne e salada, não é ficar sem jantar, não é só comer ovo, entendeu? Ter uma alimentação saudável é ter o equilíbrio de todos os alimentos no seu prato em determinadas refeições, a quantidade calórica que seja necessária para você. Ponto. Então, você já parte dessa primícia aí, tá? Na questão de regularização hormonal, isso faz parte da saúde do homem, quanto da mulher também, né? Mas há preconceito Muito, demais. Eu posso falar para você que dos últimos 4, 5 anos se evoluiu demais. Tanto é que agora, no final do ano passado, se eu não me engano, acho que foi pela FDA, foi retirado a tarja
de colateral de que os hormônios causam câncer. Então, isso foi uma falácia eu vi feita por uma experiência ruim e que fez com que os hormônios, que os profissionais deixassem de trabalhar os hormônios como uma ferramenta de tratamento, demonizando-os como se fosse um agente cancerígeno. Então, você veja quanta gente deixou de ter saúde justamente por um conceito, por uma informação de um estudo ruim. A alimentação na insônia. Rapidamente, o que você acha? Uma melatonina resolve. É. Né? E detalhe, né? Comportamento alimentar. O cara quer comer um leitão antes de dormir, não vai ter digestão, né? Maravilha. Esse é o Guilherme Santos, nutricionista, bateu um papo conosco aqui, tem uma ligação muito forte com o esporte, né? Com o fisiculturismo. Sou atleta e tal, tudo. Então, a gente já é o segundo fisiculturista que aparece por aqui. E a gente bateu um papo, você gostou de falar com a gente? Não, fácil demais, você já tem o roteiro pronto, já tem a linha pronta aí. Eu tô fazendo praticamente só um bate-papo mesmo, uma conversa. E eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite e que você deixasse uma mensagem final para as pessoas aí que são aquelas que são obcecadas, porque eu acho que o exagero também não é bom. Sim, né? Sim, exato. Que às vezes na maneira ciosa de cuidar da alimentação exagera, né? Sim. Na dieta. Sim. E para aqueles relapsos, para aqueles mais relaxados. Eu não posso deixar passar desapercebido, né? Ao meu trabalho hoje, a minha pessoa, a minha personalidade, atribuir à minha família. Então, um abraço aí para minha esposa, Juliana Guerra, que é minha mão direita, meu braço direito, minha metade. Então, ela me ajuda demais. Então, eu quero dedicar aí uma gratidão, né, muito grande a ela, aos meus 2 filhos, logicamente, né, meu legado, meu Gabriel e meu Miguel, que com certeza vão assistir essa entrevista, e para os apressadinhos e para os atrasadinhos, que procurem o seu profissional para que vocês não hoje fiquem pensando, né, que é perda de tempo, né, que não vale a pena, porque hoje vocês vão estar investindo hoje no campo da nutrição e no campo da atividade física. Penso que vocês não vão estar gastando, vocês vão estar investindo na saúde de vocês. Sim. Porque hoje o paciente que não arruma tempo ou a pessoa que não arruma tempo para cuidar da saúde, amanhã eu estou tratando ela com doença, com certeza. Guilherme, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Pela presença, pela oportunidade. Maravilha. Um prazerzão, viu? Gente, obrigado pela audiência de todos vocês, pela companhia e pela paciência. Eu aproveitei a entrevista, como disse o Guilherme, para aprender. Uma consulta de corredor aí, um off-label aqui. Um abraço, pessoal. Valeu, gente.